a grande realidade sobre a maternidade. Eu me acho uma mãe insuficiente. Ah, Ingrid, como assim? Sabe que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Antes de eu ter a minha filha, eu pensava assim, não é bem assim. Isso é uma coisa, tipo uma invenção social, né? Um conceito social que foi criado para que nós mulheres nos coloquemos, né, nesse lugar de se menosprezar, a nossa jornada como mães, como mulheres. Mas aí, quando minha filha nasceu, eu comecei a pensar um pouco diferente, que eu vou explicar o porquê. A verdade é que a maternidade, ela tem muitas demandas, sabe? Algumas demandas só podem ser supridas pela mãe. E eu falo isso no lugar de uma mulher que tem um esposo, companheiro, extremamente participativo. Meu marido, ele participa de tudo. Meu marido, ele interage com tudo. E sempre foi assim, desde quando a gente descobriu que estava grávida até hoje. Ele é 100% participativo na vida, no cotidiano, é médico, é tudo, gente. Mas tem alguns momentos que não basta só você ser pai, você precisa ser mãe. Tem momentos que a minha filha, ela só quer mim. Tem demandas que a minha filha tem que só eu posso suprir. E nem sempre eu consigo responder às expectativas dela. Porque afinal de contas, antes de ser mãe, eu sou mulher. Então eu também tenho as minhas demandas, trabalho, casa e muitas coisas. E nem sempre eu consigo dar a atenção que eu sinto que a minha filha precisa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu trabalho, eu empreendo, né? Trabalho com edição de vídeo e também com digital no geral. E eu tenho essa possibilidade de trabalhar dentro de casa. Aí você vai falar assim, nossa, Ingrid, que incrível, né? Você já tá melhor do que muitas mães, tem que sair de casa e tal. E sim, eu louvo muito a Deus por ter essa possibilidade. Mas também, em compensação, eu sinto que eu não dou o máximo de mim, sabe? Eu sinto, às vezes, que eu sou insuficiente na minha maternidade e no meu trabalho. E eu vou dar um exemplo. A gente optou, né, por contratar uma babá e não colocar a Luna na creche. Então, a babá fica com ela aqui em casa. E aí tem dias que ela tá mais carente, que ela quer mais atenção. Não da babá, a babá é incrível, elas são super amigas e tudo mais, mas ela quer a minha atenção. Aí ela vem pra porta do escritório e fica: mamãe, eu te amo tanto. Mamãe, vem cá. E acaba comigo. Apesar de trabalhar em casa, eu tenho prazos, eu tenho data, tenho hora para entregar coisas. Então eu não posso simplesmente, eu vou fazer meu trabalho quando der na telha. Não, eu preciso ter um fluxo de trabalho. Então eu não posso ficar, 24 horas brincando com ela, enfim. Só que ela quer a minha atenção. E eu me sinto culpada. E das vezes que eu saio no escritório pra poder ficar com ela, eu me sinto culpada também, porque eu deveria estar fazendo meu trabalho. Então, realmente, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu, todos os dias, me sinto culpada por achar que eu não sou uma boa mãe, ou achar que eu não sou uma boa empreendedora. E por mais que as pessoas falem assim, não, você tá fazendo um ótimo trabalho, eu sinto que nunca é o suficiente. Pra mim é muito difícil, porque eu queria poder ser mais presente, sabe? Às vezes, no final de semana, eu preciso trabalhar com algo do tipo assim, ou tem, por exemplo, um curso online que eu dou, e aí ela quer ficar comigo e eu não posso poder fazer outras coisas. Eu fico mal com isso, porque eu sei que ela quer a minha atenção, só que eu não posso dar porque eu tô trabalhando. Então, não é só sobre um estigma social que é criado. É claro que nós, mulheres, nós mães, somos muito mais cobradas do que os homens, do que os pais. Mas realmente, gente, tem demandas da criança que só você como mãe vai conseguir suprir. É tudo muito frustrante. E aí, que eu tava falando anteriormente, quando minha filha nasceu, eu conversei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, conversei com meu marido também, eu falei assim, eu vou parar de trabalhar e vou só cuidar de Luna. E meu marido super apoiou, meu marido falou assim, olha, o que você decidir, eu vou te apoiar, eu vou estar com você. E a minha mãe falou pra mim, não para de trabalhar, porque é muito importante a mulher ter seu dinheiro, a mulher ter a sua segurança financeira, sabe? E foi até o papo que eu conversei com vocês e eu acredito muito nisso. Mas a minha culpa de não poder estar 100% na vida da minha filha tava falando mais alto. E eu sei que não trabalhar me colocaria nesse lugar de vulnerabilidade de uma mulher que depende exclusivamente do dinheiro do marido para fazer coisas. Mas eu tava disposta a fazer esse sacrifício para ter mais tempo com a minha filha. Na época eu não fiz, muito incentivada pela minha mãe, e eu agradeço a ela porque
querendo ou não, o nosso trabalho, nós mulheres que estamos construindo uma carreira, que estamos construindo nossos negócios, o nosso trabalho, ele é parte de quem nós somos. Nosso trabalho, ele é também algo que nos dá prazer, é algo que nos dá crescimento, e abrir mão disso, pra mim, na minha visão, é perder um pouco de quem eu sou. Eu não vou mentir pra vocês que até hoje eu não penso e não me culpo por não parar de trabalhar. Só que eu tento elaborar que eu estou fazendo isso também pela minha filha. E até a babá falou assim, depois ela vai crescer, ela vai ter a vida dela, então é muito importante que você não pare a sua vida por conta dela. Mas é muito difícil, porque eu sinto que eu quero aproveitar cada momento dela, sabe? E muitas vezes bate mesmo com esse sentimento de insuficiência. E eu não quero me sentir assim em relação à minha filha. Então é por isso que eu tô falando. Eu achava que essa questão toda de nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso é besteira. Não, isso é real. Isso é real, e aí se eu paro de trabalhar, me sinto suficiente no meu trabalho. E aí se eu não paro de trabalhar, me sinto suficiente na minha maternidade. Ou seja, você tá sempre ali se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Mas por que eu resolvi falar sobre isso? Porque talvez você seja mãe e também esteja passando por isso, como você esteja grávida, né? E esteja passando todos esses pensamentos na sua cabeça. E é o que eu falo. É difícil buscar o equilíbrio. E eu acho que não existe certo nem errado. Só que a gente sempre vai precisar arcar com as consequências das nossas escolhas. Me dá muita vontade de chorar sobre esse assunto, porque eu amo muito a minha filha, sabe, gente? Logo no começo do canal, primeiro vídeo, eu falei sobre eu não querer ser mãe. E eu não vou mentir pra vocês. A maternidade, ela não é um mar de rosas. Nem todos os dias são flores. Hoje, por exemplo, eu tô super cansada. Eu trabalhei a semana toda com várias coisas pra fazer. E eu ainda vou precisar ser mãe. Eu não posso simplesmente terminar de trabalhar e descansar porque eu preciso cuidar da minha filha. E eu não posso simplesmente não cuidar. Porque mas o seu marido, ela não vai querer ficar só com ele, ela também vai querer ficar comigo. E hoje é sexta-feira. Aí no final de semana tem que ficar com ela. Então, tipo assim, não termina, sabe? Mas eu ainda tenho esse sentimento de tipo, nossa, hoje eu só não queria ser mãe. Mas eu acho que todo mundo tem esse sentimento. Mas eu, enfim, eu amo a minha filha e eu queria ser 100% pra ela. Mas eu também não posso parar a minha vida. Então eu me sinto culpada. Entende? Eu não vou mentir. Tem dias que isso pesa mais, tem dias que isso pesa menos. E é o que eu falo. Não é só porque a sociedade diz que eu preciso ser uma mãe e estar presente. É porque a minha filha fica na porta do meu escritório pedindo pra eu sair, pra eu brincar com ela, pra eu ficar com ela, pra eu dar atenção pra ela. Porque a verdade é essa. Os nossos filhos, eles querem a nossa atenção. Enfim, gente. A culpa da maternidade, ela é real. É claro que a gente precisa lidar com isso. Mas hoje eu digo, sem dúvidas, que realmente nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque eu me sinto culpada todos os dias. Ou por ser demais, ou por ser de menos. Porém, um dia eu chego lá. Ou não. Ou seja, eu vou ficar com essa culpa. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acham, como vocês se sentem. Se você também foi uma mamãe que não queria ser mãe, agora é mãe. Como tem sido a sua jornada. Por aqui eu confesso que, como eu falei, tem dias que só Jesus na causa. Mas a gente vai tentando dar o nosso melhor. E é isso, gente. Já chorei, já falei, já desabafei. E até o próximo vídeo. Meu beijo, tchau!